campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso saudoso, querido Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores do Grupo Espírita Francisco Xavier, seus simpatizantes, nossos irmãos de caminhada, que têm acompanhado todos os nossos trabalhos. Continue assistindo o nosso canal, sempre dando uma curtidinha nos nossos trabalhos. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 13. Será a terceira parte. Como eu tinha avisado, nós vamos fazer esse capítulo em 4 partes, porque ele é bem longo. A segunda parte foi o reencontro do Segismundo com Adelino. Ali houve o perdão do Adelino, ele aceitou a proximidade do Segismundo, E, embora o Segismundo também estava meio receoso, e foi muito interessante que quando ele perdoou, Adelino perdoou o Segismundo, o Segismundo pegou as mãos do Adelino e beijou. Muito linda essa parte, muito emocionante. E depois também a lição que Alexandre dá sobre o sexo, muito, muito profundo, inclusive. Mas vamos continuar agora, vamos iniciar a terceira parte. Não osei quebrar o silêncio que se seguiu. O venerado instrutor, engolfado em profundos pensamentos, não mais voltou ao assunto, compelindo-me talvez a meditação mais edificantes. Esperei ansioso o instante de tornar as observações do caso Sigismundo. O estudo que encetara era verdadeiramente fascinador. Foi por isso, com justificada alegria, que recebi o convite de Alexandre para o regresso ao lar de Adelino. O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista, na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Chegados à moradia, nossa conhecida, encontramos Herculano e Segismundo, em companhia de outras entidades. Alexandre informou-me tratar-se de espíritos construtores que iam cooperar na formação fetal do nosso amigo. Vejam que interessante, espíritos construtores na reencarnação, que fazem esse trabalho, Como da outra vez, banhava-se o ninho doméstico na luz corpuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo ato de afeição. Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual. Cercava o claro ambiente de otimismo, delicadeza e alegria. Meu afável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas cromossômicos com assistência dos construtores presentes. Em vão procurava compreender aqueles caracteres singulares, semelhantes a pequeninos arabescos, francamente indecifráveis ao meu olhar. Alexandre, porém, muito gentil e benevolente, acentuou: este não é um estudo que você possa entender por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas. O que quer dizer isso? Tem aqui no rodapé. Refere-se aos cromossomos, cujo constituinte fundamental é o DNA, estrutura responsável pela transmissão das características hereditárias dos seres vivos. A construção, Bem interessante. A fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor do nosso amigo Segismundo, com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Conformei-me e passei a observar Segismundo, que parecia extenuado, abatido. Não conseguia manter-se sentado, assistido pela dedicação de Herculano. Conversava dificilmente conosco, estirado em uma cama, em grande prostração. Demonstrava-se satisfeito com a minha simpatia fraternal. Enquanto os demais lhe estudavam a situação,
Entretive com ele conversação rápida, que me deu a conhecer mais uma vez a penosa impressão dos que se encontravam no limiar da nova experiência terrestre. Assim como nós temos medo de desencarnar, também temos medo de encarnar, porque a gente vem com uma bagagem, né, de provas, de expiações, e está aqui bem claro, é o receio, né, naquele momento crucial. Então, parece que é mais difícil para nós espíritos encarnar do que desencarnar. O receio é muito maior, nós temos uma vida pela frente, né? E quem vai já cumpriu a sua tarefa aqui, né? Muito interessante essa parte. Já estive mais animado, disse-me ele triste. Entretanto, agora falece minha energia. Sinto-me fraco, incapacitado. Enquanto lutava por obter a transformação de meu futuro pai, experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dádiva de retorno à luta, tenho receio de novos fracassos. Está aí, ó, o receio de fracassar, né? Tenha calma, respondi, confortando-o. A sua oportunidade de redenção é das melhores. Além disso, muitos companheiros segui-lo-ão de perto, colaborando em seu êxito no porvir. O interlocutor sorriu com dificuldade e observou. Sim, reconheço. Dentre todos os irmãos que me assistem agora, Herculano me acompanhará com desvelo e constância. Bem sei. No entanto, o renascimento na carne, com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Ai de mim se cair outra vez, viu? É o receio, né? A preocupação de não cumprir a tarefa, né, que se propõe. Dirigia-lhe exortação de coragem e bom ânimo quando meu orientador, dando por fim o exame da documentação, se aproximou de nós ambos e falou-me com afetuosa autoridade. Segismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. Restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material à maneira dos nossos irmãos ignorantes e infelizes, que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário maternal. Não deixe de cooperar com a sua confiança em nosso labor para o seu próprio benefício. Dê trabalho à sua imaginação criadora. Mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente um modelo adequado. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios e receberá de nós outros a mais decidida colaboração. Entretanto, lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões. Levante o padrão de suas forças morais. Está aí, né? Tem que levantar mesmo, tem que ter confiança para voltar, né? E ali vocês vejam, meus irmãos, ninguém está sozinho em momento algum. Tem uma equipe trabalhando junto, né? Para dar tudo certo. Que coisa bem abençoada esse esclarecimento, né? Vamos continuar. Segismundo ouviu respeitosa advertência. Reconheci que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Segismundo melhorou repentinamente, esforçando-se por alijar a carga de preocupações inúteis. Impressionado com o esclarecimento do prestimoso mentor, não hesitei em dirigir nova consulta. Existe, então, perguntei sob forte interesse, aqueles que reencarnam inconscientes do ato que realizam? Certamente, respondeu ele solúcito. Assim também como desencarnam diariamente na crosta milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que lhes apresenta em frente da morte do corpo. Do mesmo modo, aqui,
A maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais, que lhe organizam novas tarefas redentoras e, quando recebem semelhante auxílio, são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. O trabalho inicial, que a rigor lhe compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano. São inúmeros que regressam à crosta nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. A providência divina, né, meus amados? Que coisa bem abençoada, né? A explicação não podia ser mais lógica. Uma vez ainda admirei ao amoroso amigo o dom da clareza e da simplicidade. Demoramo-nos por algum tempo naquele ninho acolhedor e, ao despedir-se quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Segismundo, Alexandre dirigiu-se a Herculano e aos construtores nesses termos: voltaremos à noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Vejam só toda a preparação. Ele já está na casa dos futuros pais há uns dias, né? Não é assim de uma hora para outra. Que coisa bem abençoada, né? Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operação, abraçou-o comovidamente e falou: contamos com seu concurso para a divisão da cromarina no útero materno. Com muito prazer, Redarqui bem-humorado. Olha só, e ele tem todo o cuidado para trazer, né, o espírito até o útero da mãe. Coisa linda, né? Voltando às outras ocupações, não continha ideias novas que a experiência de Sigismundo despertara em mim. Como seria feito o auxílio daquela circunstância? Raquel estaria consciente de nossa colaboração? Como interpretaria o casal as atividades do nosso plano, caso viesse a conhecer a extensão de nossa tarefa? Alexandre, porém, incumbiu-se de interromper minhas indagações interiores, acrescentando como se tivesse ouvido os meus pensamentos. Claro que eles ouvem, né? Ali, nós como espírito, só é tudo pelo pensamento, né? Em caso dessa natureza, André, a nossa intervenção desenvolve-se com a mesma santidade que caracteriza o concurso de um médico responsável e honesto, ao praticar a intervenção no parto comum. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem às leis físicas naturais, qual ocorre na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas em todos esses fenômenos, os antecedentes de cooperação espiritual coexistem com as leis de acordo com os planos de revolução ou resgate. Nosso concurso, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. Compreendi a elevação do esclarecimento e pacifiquei a mente, esperando o dia seguinte. Vejam só que a colocação dele, né, nos processos, no concurso, em processos dos planos da evolução, tudo eles vão se preocupar, né? Desde a escolha do corpo, como aconteceu, né? E ele também virá com probleminha do coração, por causa do assassinato, né? Vem com aquela manchinha que depois, ao longo da sua caminhada, vai surgir o problema do coração, né? Escoadas, porém, as horas do dia, a curiosidade voltou a espicaçar-me. Em que momentos deveriam buscar a moradia do Adelino? Sem qualquer intenção menos digna, preocupava-me o instante da primeira ligação de Segismundo à matéria. Agiria Alexandre no momento da união sexual ou o fenômeno obedeceria a diferentes determinações? Meu orientador sorria em silêncio, compreendendo minha tortura mental. As horas sucediam-se umas às outras, e observando minha impaciência, Alexandre esclareceu bondoso. Não é necessária a nossa presença ao ato da união celular. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes,
e invioláveis nos lares em bases retas. Você sabe que a fecundação do ovo materno somente se verifica algumas horas depois da união genésica. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. E sorrindo acrescentou: temos tempo? Compreendi a delicadeza dos esclarecimentos e, seguioso de informação referente ao assunto, interroguei. Com relação às uniões sexuais, de acordo com seu parecer, todas elas são invioláveis? Isso não, aduziu o instrutor atencioso. Você não deve esquecer que aludia aos lares com bases retas. Espírito superior respeita a união sexual dos seres. Né? Muito interessante. Vamos voltar aqui. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas, tornando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Não ocorre o mesmo, entretanto, em moradias cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolhem. As nuvens de testemunha é a faixa da pessoa, né? É isso aí. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções de natureza fisiológica, induzindo as mais dolorosas viciações. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de entranha e inconhecível volúpia. Os afins se atraem, né? A resposta impressionante de Alexandre surpreendeu-me. Compreendi com mais intensidade que cada um de nós permanece com a própria escolha da situação, em todos os lugares. Todavia, nova questão surgia-me no cérebro e procurei movimentá-la para melhor aclarar o raciocínio. Entendo a magnitude das suas elucidações, afirmei respeitoso. Entretanto, considerando o perigo de certas atitudes inferiores dos que assumem o compromisso da fecundação de um lar, que condição, por exemplo, é da esposa fiel e devotada ante um marido desleal e aventureiro no campo sexual? Permanecerá a mulher nobre e santa à mercê das criminosas testemunhas que o homem escolheu? Não, disse ele veemente. O mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Em caso dessa espécie, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isso lhe custe as mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Os atos que lhes exigem a presença enobrecedora são sagrados, ainda que o companheiro na vida comum se tenha colocado em nível inferior aos brutos. Em situações como essa, no entanto, o marido imprevidente torna-se paulativamente cego à virtude, converte-se por vezes no escravo integral das entidades perversas que tomou por testemunhas habituais, presente em todos os seus caminhos e atividades, fora do santuário da família. Chegados a esse ponto, é muito difícil impedir-lhe a queda nos desfiladeiros fatais do crime das trevas. É a faixa, né? Quando a faixa é baixa. Oh, meu Deus, exclamei. Quanto trabalho esperando o concurso das almas corajosas. Quanta ignorância a ser vencida. Por isso que ele colocou
que certas relações sexuais se afinizam que nem os animais, né? É isso aí. Irracionais, ele colocou, né? Você diz bem, acrescentou o orientador gravemente, porque de fato a maioria das tragédias conjugais se transfere para além túmulo, criando pavorosos infernos para aqueles que viveram na crosta do mundo. É muito doloroso observar a extensão dos crimes perpetrados na existência carnal. E ai dos desprovidos que não se esforçam a tempo no sentido de combater as paixões baixas. Angustiosos lhes é daqui, angustioso lhes é aqui o despertar. Imagina, vai ser treva, né? É. Calei-me, e Alexandre, pensativo, entrou também em silêncio profundo, dando a me entender suas admiráveis faculdades de concentração. Era aproximadamente 22 horas quando nos pusemos a caminho da residência de Raquel. A pequena família acabara de recolher-se. Herculano e os demais receberam-nos com inequívocas demonstrações de carinho. O chefe dos construtores dirigiu-se ao meu instrutor nesses termos: esperávamos pela colaboração para iniciarmos o serviço magnético no paciente. Passamos em seguida à pequena câmara onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. Não pude sopitar uma interrogação. Por que motivo Segismundo sofre tanto? Indaguei de Alexandre em tom discreto. Desde muito e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Olha só, uma semana, hein? Mais de uma semana que ele já está em ligação. Herculano está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho. À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, por meio da assimilação dos elementos do nosso plano. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retornar à plasticidade que lhe é característica e no estágio em que ele encontra o serviço impõe-lhe sofrimentos. A observação era muito nova para mim e continuei indagando. Mas o organismo perispirítico de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Sim, concordou o orientador. Tem a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso dos tempos em vista de nova alimentação e novos hábitos, em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nossos círculos de vida, das quais é necessário que se desfaça, a fim de poder penetrar com êxito a corrente da vida carnal. Para isso, as lutas das negações fluídicas primordiais, com as emoções que lhes são consequentes, desgastam-se as resistências dessa natureza, salientando-se que nessa noite faremos a parte restante do serviço, mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos. Disse eu, não teríamos aqui um fato semelhante à morte física na crosta? Claro, né? É a mesma sensação, vejam só. Alexandre sorriu e aqueceu. Sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal como o simples abandono do envoltório atômico terrestre. Reconheci, porém, que a hora não comportava longas dissertações, e vendo que meu bondoso instrutor fixava a atenção nos construtores, abstive de novas interrogações. Seguido pelos amigos, Alexandre aproximou-se de Segismundo e falou bem-humorado: então, mais forte? E acariciando-lhe a face, acrescentou: você deve estar satisfeito. É chegado o momento decisivo. Todas as nossas expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes diante de nova oportunidade recebida. Verdade, né? É uma bênção reencarnar, né? Sim, falou Segismundo arquejante. Estou grato, não se esqueçam de mim com o auxílio necessário.
E olhando angustiosamente para o meu orientador, observou inquieto. Tenho receio, muito receio. Alexandre sentou-se paternalmente ao lado dele e disse-lhe com ternura: Não asile um monstro do medo no coração. A hora é de confiança e coragem. Ouça, Sigismundo. Se você guarda alguma preocupação, divida conosco seus pesares. Fale de tudo que constitua dificuldade em seu íntimo. Abra sua alma, querido amigo. Lembre-se de que o instante da passagem definitiva de plano se aproxima. Torna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. Que lindo, né? Mas aquela expectativa, eu acho, né, de voltar não é fácil, né? Aqueles compromissos que a gente assume, né? E ele mais ainda, né? Porque ele tem que reconstruir tudo aquilo que ele desmanchou no passado, né, meus amados? Então é esse o receio dele, lá no fundo é isso, né? Tá bem interessante, né? O interlocutor deixou cair algumas lágrimas e conversou com esforço. Sabe que compreendi pequenina obra de socorro nas cercanias de nossa colônia espiritual. A obra foi autorizada pelos nossos maiores e, apesar do bom funcionamento, sinto que não está terminada e que tem em sua estrutura grandes responsabilidades. Não sei se fiz bem pedindo agora o retorno à crosta do mundo antes de consolidar meu trabalho. Entretanto, reconheci que para seguir além precisava reconciliar-me com a própria consciência, buscando os adversários de outro tempo a fim de resgatar minhas faltas. É a consciência dele, né? Enquanto o instrutor e os demais amigos o acompanhavam em silêncio, Segismundo prosseguia. Foi por isso que insisti tanto pela obtenção de minha volta. Como poderia conduzir a outros a plena conversão espiritual diante dos ensinamentos do Cristo, sem haver pago minhas próprias dívidas? Como ensinar os irmãos sofredores, sofrendo eu mesmo? Como ensinar, né? Dolorosas chagas em virtude do passado cruel? Agora, porém, que se aproxima o recomeço difícil, tortura-me o receio de errar novamente. Quando Raquel e Adelino voltaram, prometi-me amparo fraternal e estou certo de que serão dois benfeitores para mim. No entanto, aflige-me receios e ansiedades ante o futuro desconhecido. É bem isso aí, né? É o futuro desconhecido, para quem está voltando, né? Valendo-se da pausa que fizera naturalmente, Alexandre tomou a palavra com franqueza e otimismo. Não adianta inquietar-se tanto, meu amigo. Desprenda-se de suas criações aqui. Todas as nossas obras, efetuadas de acordo com a lei divina, sustentam-se por si mesmo e esperam-nos em qualquer tempo para a colheita de saborosos frutos de alegria eterna. Somente o mal será condenado à destruição e apenas o erro necessita laboriosos processos de retificação. Esteja, portanto, calmo e feliz. Sua insistência pelo regresso atual aos circos terrenos foi muito bem lembrada. O resgate do desvio de outra época considerar ao seu espírito uma luz nova e mais brilhante. Persevere no seu propósito. Valer-se da escola, receber a orientação sublime, assenhorar-se-lhe dos benefícios, representa a maior felicidade do aluno fiel. Assim, pois, Sigismundo, a sua felicidade de voltar agora à esfera carnal é muito grande. Lave a sua mente na água viva da confiança em Deus e caminhe para a nova experiência. Você não pode levar senão o patrimônio divino, já adquirido com o seu esforço para a vida eterna, constituído pelas ideias enobrecedoras e pelas luzes íntimas que o seu espírito já conquistou. Não se detenha desse modo nas lembranças, aspectos exteriores de vossas atividades nesse plano. Persistir em semelhante estado de alma poderá trazer consequências muito graves. Portanto, a sua inadaptação perturbaria o desenvolvimento fetal e determinaria a morte prematura do seu novo aparelho físico.
do período infantil. Não se prenda a receios pueris. É verdade que você deve e precisa pagar, mas em sã consciência, qual de nós não é devedor? Com tristeza e abatimento, nunca resgataremos nossos débitos. É indispensável criar esperanças novas. Sigismundo fez um gesto significativo de afirmação e sorriu com dificuldade, mostrando-se menos triste. Não perturbe o seu trabalho valioso do momento. Recorde as graças que temos recebido e não tema. Calando-se o mentor, notei que Sigismundo, sob forte emoção, não conseguia recursos para manter a palestra. Viu, porém, retomar a destra de Alexandre, com infinito esforço, beijando-a respeitoso, em sinal de reconhecimento. Que lindo, né? Ponderei, então, no concurso enorme de todos que todos recebemos ao regressar ao círculo carnal. Aqueles devotados benfeitores auxiliavam Sigismundo desde o primeiro dia, e ainda ali, diante do possível recuo do interessado, eles mesmos se mostravam dispostos a consolar-lhe todas as tristezas, levantando-lhe o ânimo para o êxito final. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispirídico, do que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Sem que me possa fazer compreendido, de pronto, pelo leitor comum, devo dizer que, de alguma forma, de Sigismundo estava sendo eliminada. Quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido. Seu olhar parecia penetrar outros domínios, tornava-se vago, menos lúcido. A certa altura, Alexandre falou-lhe com autoridade: Sigismundo, ajude-nos. Mantenha clareza de propósito e pensamento firme. Tive a impressão de que o reencarnante se esforçava por obedecer. Agora, continuou o instrutor, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Olha que lindo isso, né? Compreendi que o interessado precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Sigismundo tornava-se reduzida. A operação não foi curta nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Sigismundo parecia cada vez menos consciente, não nos fixava com a menos lucidez e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam complexas. Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma do nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. Que processo lindo, meus irmãos. Vejam, né? O fenômeno espantava-me e não pude conter as interrogações que me repressavam no íntimo. Observando que Alexandre e os construtores se dispunham a alguns minutos de intervalo antes da penetração na câmara conjugal, acerquei-me do prestimoso orientador que me percebeu em um relance a curiosidade. Acolheu-me cortês como sempre falou: já sei, você permanece torturado pelo espírito de pesquisa. Seria sorriso apontado, mas cobrei ânimo e indaguei. Como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. O trabalho enobrecedor está em toda parte, acentuou Alexandre. Intencionalmente, o paraíso, a ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos, que obscurece na crosta o sentido divino da verdadeira religião. Olha só, o paraíso da ociosidade. A zona de conforto, meus irmãos, não serve para nada, só para botar a gente para baixo, né? É isso aí. Fez uma pausa, fixou um gesto expressivo e continuou. Quanto estranheza que sente poluído,
Não vemos razão para tanto. A desencarnação normal na Terra obriga o corpo denso da carne a não menores modificações. A enfermidade mortal para o homem terreno não deixa, em certo sentido, de ser prolongada. Operação redutiva, libertando por fim a alma, desembaraçando dos laços fisiológicos. Há pessoas que, depois de algumas semanas de leito, se tornam francamente irreconhecíveis. E devemos considerar que o aparelho físico permanece muito distante da plasticidade do corpo perispiritual, profundamente sensível à influenciação magnética. A explicação não podia ser mais lógica. O que vimos, porém, com Sigismundo? Perguntei a regra geral para todos os casos? De modo algum, respondeu o interlocutor atencioso. O processo de reencarnação, tanto quanto da morte física, difere ao infinito. As faculdades e obstáculos estão subordinadas a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados, no regresso à crosta ou na libertação dos veículos carnais. Há companheiros de grande elevação que voltam à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação. Quase dispenso o nosso concurso. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa que a exercida no caso de Sigismundo. Não deveriam renascer, porém, interroguei curioso, tão somente aqueles que se revelassem preparados? Nós vamos parar por aqui, já está bem extenso esse capítulo. Vejam só que coisa bem abençoada, né? E ele ainda perguntou, né? Se não deveriam renascer, porém, não poderíamos esquecer, não deveriam renascer, porém, interroguei curioso, tão somente aqueles que se revelassem preparados. Como é que vão renascer aqueles que se preparam? E os outros, coitadinhos, que ainda não estão preparados? São aquelas reencarnações compulsórias, né, meus amados? Que a gente tem entendimento através dessa doutrina de amor. Então, vamos parando por aqui. Continue acessando o nosso canal, assistindo sempre os nossos trabalhos. Eu agradeço pela força, né, através dessa leitura. Continue, né, dando uma curtida. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima, meus queridos. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site